Escola Bíblica Dominical. Essa é a aula do domingo 19 de julho. Estaremos aqui estudando o livro de Samuel. Bem, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor e convidá-los a uma breve oração. Oremos então. Santo Deus e Pai, obrigado por mais essa aula, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. Conduze-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, sob o poder, Senhor, e o comando do Teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, um momento de aprendizado, Pai. No nome de Jesus é assim que oro. Amém. Bem, eu quero saudá-los, eu quero, nesse instante, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Estaremos agora vendo o que tem para nós através do livro de Samuel. Essa aula proposta pela revista une esses livros numa única aula. Esses livros foram separados nas Sagradas Escrituras da forma que a conhecemos, quando da sua tradução pelos 72 sábios da Septuaginta, a versão que nós conhecemos, mas nos livros da religião judaica, do judaísmo, ela traz esse livro como um único livro. A tradição, como está escrito no inicial da revista, a revista propõe dessa forma para a gente, e a gente, por fidelidade à proposta da revista, estamos aqui vendo inicialmente o esboço de que o autor é Samuel. Esse autor, como nós já vimos em livros anteriores, no caso de Juízes, nós tínhamos visto que o autor era desconhecido. A tradição judaica também acredita a escrita do livro de Juízes a Samuel, mas a revista traz ele como desconhecido, e assim, por fidelidade ao que está proposto na revista, nós também fizemos essa menção de que seria um autor desconhecido. No caso do livro de Samuel, a própria revista acredita essa autoria a Samuel, e assim como em Juízes estava descrito num trecho que ele pode ter sido escrito ou completado num tempo posterior aos acontecimentos ali descritos, ali narrados, o livro de Juízes, ele, assim como Samuel, também pode ter tido partes desse livro que foram escritas muito após os acontecimentos. Então seria a autoria de Samuel, porque está descrito no próprio livro de Samuel que ele escreve, que ele registra acontecimentos, fatos ali narrados, que nós veremos aqui na lição. Então há essa autoria de Samuel, mas certamente Deus inspirou outros homens fiéis que compilaram acontecimentos importantes dessa época, porque esse livro vai trazer para a gente um momento onde o povo de Israel está vivendo um momento difícil, um momento onde o livro de Juízes encerrou e ele recomeça no livro de Samuel, ainda sobre essa realidade do povo, um povo que vivia um momento difícil onde o pecado os atingia e eles viviam um ciclo de acontecimentos que se repetia. Isso traz para a gente a clara identificação de que o povo falhou em obedecer à lei, em obedecer a Deus, em se submeter à sua vontade e de guardar a aliança. Então vejamos aqui que tudo que está descrito no livro de Juízes vai desembocar aqui no livro de Samuel. Então sigamos aqui. A data proposta pela revista está entre 1100 e 970 a.C.
O alvo desse livro é mostrar a transição da teocracia para a monarquia. O versículo-chave de 1 Samuel está no capítulo 15, no versículo 22, e de 2 Samuel, no capítulo 7, verso 16. E a palavra-chave em 1 Samuel é transição, e em 2 Samuel é aliança. Porque em 1 Samuel está descrita, está narrada essa transição do governo de Deus teocrático, liderado por juízes, para a monarquia, onde um rei governa sobre o povo, embora esse rei governa segundo a vontade de Deus. Então vejamos. Em 2 Samuel, veremos que essa transição ela é consolidada. Para a gente estabelecer bem a diferença. Um é uma transição e o outro mostra mais a consolidação. Aqui há uma ênfase na pessoa de Saul, o rei que será ungido, o primeiro rei. Aqui a ênfase é no reinado de Davi. Então nós temos um personagem importante que é Samuel, um personagem importante que é o rei Saul, que será ungido, o primeiro rei, e o rei Davi, que é o segundo rei desse período que se inicia de monarquia. Vejamos o seguinte: o livro de Samuel é um livro, como sabemos, descreve uma época em que o povo de Israel vivia uma terrível realidade de pecado, de esfriamento espiritual, refletindo essa falta de zelo com o que o povo aprendeu. Mas não podemos esquecer que no livro de Juízes, no capítulo 2, quando está sendo narrada a parte da história onde Samuel morre, onde Josué morre, está descrito também o seguinte, que se levantou uma geração e outra geração que não conhecia o Senhor. O que está descrito ali é que algo foi descontinuado. A tradição de pai para filho, onde o pai inculcava a lei de Deus na cabeça do seu filho, por onde andasse, quer fosse em casa ao deitar, seja ao se levantar, ou andar pelo caminho, ou ao ensinar seu filho os ofícios que sabia, ou seja, durante toda a educação desse filho, era o dever do pai transferir ao seu filho essa segurança em viver sempre observando a vontade de Deus para a sua vida. Isso é quebrado, o livro registra isso. Então, o que nós estamos vendo durante todo o decorrer do livro de Juízes e agora, no início do livro de Samuel, é a realidade em que esse povo vivia. Mas aí a história para que seja contado algo muito relevante e muito belo para uma época de tanto esfriamento, mas que vai trazer lições preciosas para a nossa vida e para a nossa caminhada com Deus. Vejamos o seguinte: esse livro começa relatando a história de uma família. E eu volto aqui a trazer essa luz sobre esse registro que trata da família, porque fala de uma família que observava a vontade de Deus, uma família que se conduzia, primeiro, sobre o efeito abençoador que é uma família bem formada. Tem seus problemas, a família traz uma mãe estéril, Ana,
a mãe de Samuel, era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos, e ela sofria a oposição da outra esposa do seu marido, e ela clama ao Senhor. E eu quero dar ênfase a Ana aqui, porque esse livro enfatiza que essa mulher, esposa de um homem temente a Deus, que anualmente ia ao sacerdote, assistir na casa do Senhor, cultuar o seu Deus e cumprir com os rituais que a comunidade judaica tinha nesse momento. Os hebreus, nesse momento da história, iam à tenda da congregação. Nessa época o templo ficava já mais estabilizado, não tinha tanta movimentação, né? Então havia lá em algumas cidades, em algumas tribos, o templo para que ali se adorasse ao Senhor. E ali esse homem vai com sua família e vai diante do sacerdote. Nessa época o sacerdote era Eli. E a Bíblia descreve que essa mulher ora a Deus. E algo tremendo é revelado nessa oração. Essa mulher que sofria com a sua opositora, que porque gerava filhos, sempre mostrava isso como uma superioridade, como que ela fosse inferior por não gerar filhos. E era assim que pensava a comunidade judaica dessa época. Os hebreus assim pensavam. A mulher que não gerava filho, ela não era abençoada, ela não podia dar descendência a seu marido. Algo muito importante para esse povo. Então vejamos aqui que essa mulher, mesmo nesse cenário tão desafiador, de tanta oposição, de tanto estresse, ela em nenhum momento ela desenvolve no seu coração raiva, ela desenvolve no seu coração sede de vingança. A oração dela é uma oração humilde, uma oração que entrega o seu problema a Deus, confiando no favor de Deus. A oração de Ana não expõe sua rival, não amaldiçoa a si mesma, como tantos exemplos que nós vemos na Bíblia. Nós vimos num livro belíssimo, que é o livro de Ruth, um livro que se interpõe a essa narrativa histórica, porque se tivéssemos aqui acesso aos livros como está na Bíblia hebraica, nos textos hebraicos originais, o livro de Ruth, ele não se insere dessa forma. Ele é um livro que entra, nos abençoa com uma história belíssima, mas ele para uma narrativa dessa história que está acontecendo com o povo de Israel. E aqui nós vemos o seguinte, que essa mulher, ao contrário do que eu quero exemplificar, porque no livro de Ruth nós tivemos lá o exemplo de uma mulher que muda seu nome para Mara porque se achava amarga num momento difícil, né? Aqui, uma mulher está sobre um problema terrível de não gerar filhos, mas a oração dessa mulher busca a Deus sem trazer nenhuma menção à vingança. Ela não pede a Deus a não ser um filho, pede que Deus a atenda. Então ela não traz maldição sobre si, ela não maldiz seu marido, sua casa, ela enfrenta o problema colocando o problema na mão de Deus. Então vejamos o seguinte, essa mulher vai diante do sacerdote um dia e ela vai estar orando, e a Bíblia registra que os seus lábios tremiam, e o sacerdote olha para essa mulher e vê nessa cena uma possibilidade de embriaguez, e ele vai e confronta ela e pergunta se ela tinha bebido. Vejamos o seguinte, essa mulher está diante de Deus orando, com o coração entregue
quebrantado, certa da providência desse Deus. Mas ela estava diante de um sacerdote que, talvez por estar nesse contexto de esfriamento de um povo que vivia um ciclo de pecado, de desconstrução, onde Deus vinha levantando homens durante todo o livro de Juízes para levantar esse povo, agora é nesse momento que o sacerdote não sabe fazer a leitura correta. Um sacerdote que não soube observar a obediência a esse Deus junto com seus filhos, que serviam junto com ele na tenda, no tabernáculo, ali no templo onde se adorava esse Deus, onde os sacrifícios eram levados diante do Senhor. Era nesse contexto que esse homem, tão em meio a essa realidade de esfriamento, de pecado, não sabe ler adequadamente, porque estava acostumado talvez a um povo que fosse diante de Deus de uma forma tão irreverente, não soube ver nessa mulher que ela se dirigia a Deus, porque esse homem estava acostumado com um povo de uma adoração desonesta. Seus filhos serviam dentro do templo de uma forma corrupta, trazia para si tudo aquilo que era entregue, às vezes até para Deus, porque eles tinham uma porção deles, mas eles tomavam a porção que era do Senhor, eles usurpavam para eles as ofertas, trazendo corrupção para dentro do templo. Era essa a realidade de Eli. Mas Eli abençoa, ele a despede com uma bênção. E a Bíblia registra que após a oração e esse momento com o sacerdote, quando Ana retorna, o seu semblante era diferente e ela se alimenta com alegria. Demonstra que essa mulher, ao orar e ao entregar a sua causa ao Senhor, ela sai dali certa da providência desse Deus. Por isso que o seu semblante já contemplava antes de acontecer. Ana não esperou ficar grávida para se alegrar. Ana não esperou um sinal da gravidez para mudar seu semblante e mudar sua atitude. Ana sai dali tão certa da providência de Deus, que Ana já leva no seu semblante a alegria daquele que foi atendido. Essa fé, essa atitude faz toda a diferença. Quando Ana se vê grávida, dedica o filho ao Senhor, um dia vem entregá-lo a um cântico, onde Ana, de uma forma maravilhosa, direcionada por Deus, abre sua boca em louvor, em adoração. E esse cântico é extraordinário. É sobre essa forma bela que Deus vai logo depois, quando o menino é desmamado e é entregue ao sacerdote, porque Ana cumpre o voto que fez e dedica esse filho a Deus. Ela não pede um filho só por capricho, só para atender seus anseios. Ana queria um filho que realmente pudesse viver na presença do Senhor. E assim ela faz, entrega o filho cresce dentro do tabernáculo, no templo, diante do sacerdote Eli, ele aprende a servir. Um dia ele vai dormir e Deus, cuja palavra era rara nesse tempo, a Bíblia diz que era raro Deus falar ao povo nessa época. E Deus
Ao invés de falar ao sacerdote, fala um menino, fala uma criança. Samuel vai dormir e Deus vem a ele. E ele acha que é Eli que está chamando ele. E ele vai a Eli. E ele diz que não chamou, que ele vai deitar novamente. Samuel faz isso 3 vezes. Até que Eli percebe que é Deus falando. E ele diz que quando ele o visse pela 3ª vez, se Deus viesse a ele, ele dissesse que eis-me aqui, teu servo. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E assim ocorre. Samuel ouve o que Deus tem para ele. E começa o livro de Samuel. Assim começa esse livro. Mas esse livro vai falar logo após de uma realidade caída desse povo. Um povo ainda aflito, porque era atacado pelos povos, mas um povo que tinha os olhos no estilo de vida desse povo. Por isso que esse livro vai narrar que esse povo vai pedir para si um rei. Vejamos, a revista propõe que façamos aqui um estudo sobre os 2 livros, 1º e 2º Samuel. 1 Samuel vai relatar no início que o povo vai lutar contra os filisteus e há uma derrota. Mas o povo não sabe ler como Josué tinha feito lá em Ai, quando ele é derrotado. Ele olha que ele sabe que algo está errado. Havia um pecado, tinha ocorrido um pecado lá em Jericó e vem logo uma derrota. Aqui essa derrota vem, mas o povo não sabe fazer a leitura correta, não sabe se colocar de forma correta perante o Senhor, não se prostra, não se põe em oração, não consulta o Senhor. O livro de Josué é muito claro que aquela guerra não era dele. Aquele conflito não era com ele, não era dele, ele era um instrumento de Deus. Esse povo começa a esquecer tudo isso. Esse povo tinha feito uma renovação da aliança no fim do livro de Josué. Josué chama o povo a lembrar tudo isso. Não é a primeira vez que esse povo está passando por esses problemas. E vejamos o seguinte, esse livro segue, e esse povo vai trazer a arca da aliança com eles para uma batalha, como que se a arca, sendo trazida como um amuleto, como que se os objetos sagrados que tinham sido separados para o templo, para o tabernáculo, não tivessem um lugar correto para ficar, uma forma correta de ser utilizados. Eram canais que Deus tinha escolhido. Deus deu instruções detalhadas sobre o tabernáculo e seus utensílios, cada objeto e a finalidade de cada objeto. Mas aquilo não é um amuleto para ser usado e transportado para como que se ali estivesse a vitória, como se o objeto fosse o importante e não o Deus que age através dele. E esse povo sofre uma derrota e a arca é perdida. É exatamente nesse contexto, nessa atmosfera de batalha perdida, a arca se afasta por um tempo, e os filisteus levam a arca, e acaba pegando a arca e colocando perto de ídolos, mas o poder de Deus é tão tremendo que eles acabam sendo derrubados durante a noite, eles amanhecem todos derrubados, porque estavam perto da arca. Os filisteus temem
e devolvem a arca, vão consultar seus sacerdotes. Os sacerdotes, por temer a Deus, dão instruções, né? Vocês podem ver na narrativa, né, que mesmo aqueles que não têm absolutamente nenhum compromisso com Deus temiam, enquanto que o povo de Deus não tinha temor. E é nesse contexto que esse povo vai ser instado por Samuel para que voltassem para o Senhor, se purificassem e se voltassem para Deus. E Samuel, no início do seu ofício, porque nesse contexto de guerra, Eli é advertido da conduta dos seus filhos, e Deus diz que eles iriam morrer. E é nessa batalha que os filhos morrem os 2 filhos, e Eli, o próprio sacerdote, morre ao receber a notícia, cai morto. E aí tudo isso passa e Samuel tem que assumir. Samuel assume, já trazendo o povo de volta para a vontade de Deus, incitando o povo a a renovar a aliança feita, a se consagrar, a se purificar. E o povo, numa atitude simbólica, se purifica e vem com Samuel. Samuel ajunta o povo, faz, e a arca retorna. É uma narrativa belíssima, mas temos que ver aqui, eu trago essa introdução fazendo menção desses fatos, porque esse livro quer nos mostrar o que estava ocorrendo com o povo. Nos textos sagrados originais do povo de Israel, escrito no hebraico, esse livro é um livro só. Quando foi traduzido para a Septuaginta, a mudança de alfabeto, de língua, né, a sintaxe numa nova língua, né, toda a construção do texto, fez com que ficasse muito grande, porque tinha que se adicionar palavras que no idioma do hebraico não era necessário, pelas diferenças dos 2 idiomas. E para o grego tinha que haver adição de palavras para poder dar sentido, então ficou muito grande e eles tiveram que dividir em 2 papiros. Então acontece agora a necessidade de ter 2 livros, porque na tradução o texto ficou bem maior quando traduziu para a nova língua e não cabia, então teve que ser em 2 livros. Então vamos aqui. Feita essa introdução, o esboço que a gente pode trazer temos o seguinte: 1 Samuel, e 2 Samuel. Aqui inicia a monarquia, né? O reino se inicia. Samuel é o último juiz, né? Eu vou colocar aqui porque o quadro depois pode não caber. Ele é o último juiz. É Samuel. Então, Samuel é o último juiz e ele vai dar início a esse período. Ele conduz essa mudança dos juízes
para a monarquia, ungindo Saul, o primeiro rei de Israel. Vejamos o seguinte: quando o povo pede um rei, o povo não estava, na realidade, apenas pedindo um rei. O povo estava querendo viver do seu próprio modo de vida, pela sua própria vontade. O povo, na realidade, queria ser como as nações vizinhas. As nações, exatamente as nações que Deus tinha instruído para que eles não se influenciassem. Eles não só permitem a influência das outras nações, das outras formas de cultos, do paganismo que havia, das sodomias, das coisas terríveis que esses povos faziam em termos de adoração e de culto aos seus deuses, deuses pagãos, vem exatamente de encontro ao governo que Deus exercia sobre eles. Ora, esse povo que foi liberto do Egito, de uma escravidão, é exatamente esse povo que agora deseja se livrar do governo desse Deus. Deus governava o povo. Moisés consultava Deus tudo que ia fazer. Moisés não ia para uma guerra sem que Deus estivesse diante de tudo. Deus orientava Moisés em tudo. Então vejamos o seguinte: Samuel é o último juiz, mas Samuel, ele é sacerdote, ele também é sacerdote, desculpa, ele também é sacerdote, e ele é profeta. Ele é o único no Velho Testamento que tem esses 3 ministérios com ele. São 3 missões onde Deus utiliza esse homem para conduzir a nação, para ser um juiz, para ser um profeta e para ser sacerdote. Vejamos o seguinte: o juiz tinha um papel de julgar as causas do povo. Era como se fosse mais no campo civil. Todas as questões eram trazidas e ele julgava, orientava. O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo e levava as petições do povo a Deus. O profeta é aquele que Deus usa para responder ao povo, para falar ao povo. Esse era o profeta. Então, o sacerdote era o que conduzia o povo a Deus e o profeta era o que trazia a palavra de Deus ao povo. A primeira vez que Deus dá essa missão a alguém de forma clara é a Moisés. Aqui vai, nessa realidade dos livros históricos, vai iniciar um ministério profético um pouco mais na frente. Aqui inicia-se já de uma forma menos enfática, em termos de escrita dos livros, mas em termos do ministério profético aqui já estava iniciado. Embora Deus tivesse dado essa missão também a Moisés. Lá no livro de Êxodo, a gente estudou que há um texto sagrado onde Deus diz que, em resposta a uma atitude dúbia de Moisés, ao amedrontado pela missão que Deus lhe dá, pelo tamanho da missão, e também por tudo que estava vendo, é muita coisa para Moisés naquele momento. Moisés estava ali na sarça ardente, e nesses momentos onde Deus vai dizendo a Moisés o que ele ia fazer, Moisés chega a dizer que não mandasse outro. E é um momento que ele diz que também não falava bem. E Deus diz: quem foi que criou a boca? Quem foi que criou todas as coisas, Moisés? Quem criou o corpo, Moisés?
E Deus vai falar a Moisés que ele será a boca de Deus. É exatamente aí onde eu quero chegar. O profeta é isso. O profeta é a boca de Deus. O profeta não diz o que quer. O profeta diz o que Deus manda ele dizer, manda ele falar. Então esse homem tinha aqui também uma missão de ser profeta diante desse povo de Deus. Então vejamos o seguinte. Seguindo a proposta da revista, 1 Samuel, ele vem o reino, não é? Através de Saul. O reino através de Saul. Saul é ungido rei por Samuel. Saul é ungido rei e Samuel é o juiz. Então, o juizado de Samuel e o reinado de Saul. Então, são esses dois, essas duas histórias marcantes no livro de 1 Samuel. Aqui é o reinado de Davi. Porque nesse contexto aqui, Saul vai ser rejeitado por Deus pela sua desobediência, pelo seu caráter. O Espírito de Deus se retira e Saul é rejeitado por Deus. E enquanto ele reinava, Davi é ungido rei e é preparado. Então há uma diferença. Saul, quando sai para procurar as jumentas do seu pai, é assim que está descrito no livro de Samuel, ele vai procurar as jumentas, e Samuel vai para a cidade, para o templo, e Saul vem ao encontro de Samuel, que unge Saul rei. Então vejamos o seguinte, Davi é ungido rei aqui Saul começa a reinar de forma rápida. Ele é ungido e começa a reinar. Davi não, Davi é preparado. Saul começa de forma abrupta, né? Ele é imediata, melhor dizendo. Saul começa de forma imediata. E Davi tem uma preparação. Saul é imediato. Davi é preparado. Saul mostra um reinado que é o desejo do povo. Então, o que marca isso é que Saul está procurando as jumentas. Que simbolizam animais teimosos. Davi é pastor de ovelhas, animais obedientes. Há uma diferença simbólica, mas está lá. E quando a gente vai ler sobre esses livros, a gente vai ver que há uma razão de ser. O primeiro livro fala de dois tipos de governo, não é? Um sobre o juiz. No 1 Samuel nós temos dois tipos de governo, não é? E aqui um tipo de governo. 2 Samuel só tem um tipo de governo. Tudo isso está acontecendo ainda com o reino unido. O reino de Israel vai se dividir em reino do norte e reino do sul. Aqui
As tribos que eram 12 tribos, povos separados, Samuel faz com que isso tudo venha a ser novamente unido num único povo, sobre um único rei. Então, esse período da monarquia é um período onde o reino está unido. Só 3 reis, embora Salomão não esteja descrito aqui nessa realidade de Samuel, nem no primeiro nem no segundo livro, o seu reinado ainda não está aqui, só o Reino Unido. Vamos só fazer isso aqui, peraí um minuto. O Reino Unido será Saul, Davi e Salomão. Esse vai ser o Reino Unido. E já são 40 anos, 40 anos e 40 anos. Enquanto o período de Juízes durou mais de 300 anos, alguns falam em 400, porque esse período não tem precisão. Nós estamos falando aqui que o Reino Unido só durou 120 anos. Então, ou seja, 100 anos contra 300 ou 400. Então veja como foi rápido. Por quê? Porque o que nós vimos no livro anterior, de que esse povo vivia, que é o que eles estão vivendo hoje ainda, até que Samuel começa a trazer o povo de volta. Samuel tem um papel importante. Vejamos o seguinte: o Reino Unido de Saul e de Davi, depois vem Salomão. Esse reino, que é o estabelecimento da monarquia, traz esse período onde o povo que vivia naquele ciclo peca, é influenciado, perde a identidade, sofre. O sofrimento faz com que abra os olhos, vê a situação que está, se arrepende. Depois que se arrepende, clama ao Senhor. E o Senhor liberta através de um juiz, que era o ciclo que eles viviam, e eles estão vivendo aqui. E agora esse povo que vivia dessa forma vai mostrar que esse estilo de governo agora, a monarquia, esse povo governado por um Deus, Deus vai fazer uma afirmação a Samuel e dizer que atenda o povo está pedindo um rei, unge o rei, vai ungir Saul, primeiro rei, e vai dizer o seguinte: lembra esse povo que quando eles estiverem sob o governo desse Deus, eles vão ser alistados para o exército desse Deus, desse rei, desculpa. Vai ser alistado no exército desse rei. Esse rei vai pedir as melhores terras para ele. Eles vão ter impostos para sustentar o palácio e o governo. Porque aquelas famílias mais queridas vão para junto dele. Vai ter todo um conjunto de tarefas que tem que ser desempenhadas por pessoas da confiança do rei. Então, ou seja, Deus começa a mostrar o seguinte: não vai ser muito do jeito que eles querem não, mas atenda o povo. Porque Deus está usando mesmo essa atitude errada do povo de não se submeter a ele, porque quando Deus diz a ele: Samuel, fique tranquilo, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim, Samuel. Unge um rei, eu te mostrarei. E Deus escolhe. A Bíblia diz que Saul era um homem bonito, de porte, e que ele era tão alto que ele se destacava do povo. Então veja como era o homem. Porque aí o povo se agrada. Mas o rei, que seria, apesar de seus erros também, porque são homens, e a Bíblia em nenhum momento vai se preocupar em defender o caráter ou característica de quem quer que seja.
Lá no livro de Josué a gente vê Raabe como uma prostituta, mas é essa mulher que Deus vai se utilizar dela. E essa mulher vai estar na genealogia de Jesus. Então aqui também esses homens vão falhar. Porque Samuel, o autor do livro, o personagem importante da história do livro, também vai falhar com seus filhos. Porque o povo está pedindo um rei, porque olharam para os filhos de Samuel. E eles veem que os filhos de Samuel também se corrompem nessa trajetória e põem os pés pelas mãos. E ele diz o seguinte: você já é velho, Samuel já era um homem idoso, e o povo vai a ele e diz: a gente quer um rei, porque teus filhos não são íntegros como você, não servem da forma com que você serve, e a gente quer um rei. Então vejamos o seguinte: é nesse contexto que Deus vai dizer: eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles rejeitam. Então vejam bem, é nesse contexto que a monarquia surge. Saul é desaprovado, Davi é escolhido rei, Davi era mirrado, pequeno. Todos os irmãos vêm da casa de Jessé, todo mundo. Não tinha mais ninguém, não tem mais, nem ele, nem lembra. Não, tem meu filho. E aí vem Davi. E Deus diz: é esse. E Davi, com humildade, se submete a Saul, é perseguido por Saul, tem casamentos desfeitos por Saul. Eu já prometi a vocês que não entrarei em detalhes do livro, porque o meu desejo é despertar em vocês o interesse por ler esses livros e conhecer essas histórias. Se vocês lerem o livro de Samuel, vocês vão ficar impressionados com as histórias, com a beleza das histórias e das narrativas. Mas é aqui que eu quero me prender a um fato. Quando os livros são traduzidos para o grego, a forma grega de interpretação, o pensamento grego, como fazer, como acontece, como ocorreu, está preocupado com a história. Por isso é dado a eles livros históricos. Como a gente já viu desde o Pentateuco é a base de tudo. Tudo que está ocorrendo aqui, o Pentateuco previa, o Pentateuco detalhou como era a vontade de Deus, como era a lei de Deus. O Pentateuco prepara tudo. Então o que é que vai acontecer aqui? Esse povo sabe muito bem que o rei sairia de Judá. E Saul sai de Benjamim, não sai da tribo de Judá. Davi sai de Judá. Porque Deus vai honrar. Porque Davi está na linhagem onde sairia o Messias. Isso está previsto desde Gênesis. Em Gênesis 17, Deus promete, quando ele faz uma promessa a Abraão, ele diz que da descendência dele sairia reis. Quando encerra o livro de Gênesis, Jacó, quando vai abençoar seus filhos, que serão os pais das 12 tribos, ali onde Israel está deixando de ser uma família para ser uma nação, Jacó vai abençoar e vai dizer, no capítulo 49, versículo 8 a 10, vai dizer lá o seguinte, que é de Judá que sairá o cetro. Entende? Ele vai dizer que o rei, ele está falando aí de Davi, mas está falando também aí de toda a linhagem de onde viria o Messias. O rei que Deus preparava para reinar sobre tudo. O rei dos reis viria. Então, também é dito o seguinte, em Deuteronômio, também está predito que viria um rei. Então, isso tudo já tinha tido, né? Jacó não tem ali um ministério profético, mas fala de forma profética, né? Sobre o que aconteceria. Ele tá abençoando seus filhos.
Então é nesse texto que ele vai dizer que o rei sairia de Judá. Saul sai de Benjamim, porque ele não era um rei conforme Deus queria. Deus vai mostrar ao povo que esse não era o governo que Deus queria sobre esse povo. Deus reinaria sobre esse povo. Mas aí, como a gente também já viu, Deus se utiliza dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa estrutura caída, para cumprir seus propósitos. E assim vai surgir Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus, que de uma forma humilde derrota os filisteus, de uma forma humilde derrota um gigante Golias. Davi, apenas com uma funda, mas cheio do poder de Deus, enfrenta aquele gigante e o derrota. Esse homem também vai fazer coisas terríveis. Esse homem não vai ser um bom pai. Esse homem vai ter derrotas terríveis dentro de casa. É esse homem, um homem segundo o coração de Deus, que vai trazer muita tristeza para si e para os seus. É esse homem que um dia deixa com que a prepotência, a soberba tome conta dele, e ele olha para uma mulher belíssima. Esse homem deseja essa mulher e acaba tendo uma noite com essa mulher e ela engravida. E ela era a mulher do seu principal comandante, um homem muito influente no seu exército, um excelente líder. E ele, para encobrir seu erro, chama esse homem de volta da batalha e pede para que ele fosse para casa para descansar, ter uma noite com sua mulher. Mas esse homem era tão íntegro que diz a ele: não, eu não posso fazer isso enquanto os meus homens estão na batalha e eu estou em casa aos prazeres. E esse homem se nega a ter essa noite. E aí Davi, que não queria que seu erro fosse vir a público, não é? Ele faz com que esse homem, lá no fronte de batalha, ficasse diante do exército e o exército recuasse. E esse homem é exposto a uma situação em que ele morre em batalha, o exército recua, ele fica no fronte e esse homem morre. E aí Davi acha que seu plano estava perfeito, porque a gravidez assim ia estar tudo resolvido, o marido tinha morrido e essa mulher agora podia ser dele. Mas Deus confronta Davi e Natan traz a luz e demonstra a Davi de que nada estava oculto aos olhos de Deus. Sabe-se? É nesse contexto que Davi vê o tamanho do seu pecado e Davi se prostra. E Davi se tranca. É exatamente nesse contexto que Deus, para restaurar Davi, tira a vida do menino, o menino adoece, morre. E Davi vai, depois que o menino morre, Davi sai do quarto. Davi vê o peso do seu pecado, mas segue em frente. E é assim, confiando em Deus, que Davi segue e Deus restaura tudo, dando a Davi um outro filho que o honraria. Um filho desse relacionamento que Deus não aprovou, mas que agora, depois de restaurado, depois de Davi ir à presença do Senhor, expor o seu pecado honestamente,
Deus dá a ele um outro filho, a quem ele vai dar o nome de Salomão. E Salomão será o próximo rei. Assim, queridos, é a história desse livro, o livro de Samuel, aqui dividido em 2 livros na nossa Bíblia. E aqui nós estamos praticamente encerrando o livro, porque a revista vai nos dizer que o Reino Unido logo vai ser dividido. Nesse contexto, na aula passada, eu fiz um mapinha para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo. A gente vê aqui o Mar da Galileia, eu vou fazer assim bem, o Rio Jordão, o Mar Morto. Aqui é montanha e aqui é montanha. Aqui é litoral e aqui viviam os filisteus. Esse povo que tanto enfrentou Israel, que Israel teve tanto problema com eles. Esse povo que Davi vence esse gigante, que era um filisteu. E é exatamente nesse contexto que Davi vence essa batalha. É nesse momento, é nesse tempo aqui, sobre essa situação, que Davi vai começar a escrever os salmos. Nós veremos mais na frente. Os salmos de Davi são logo no início do livro de Salmos, embora tenha salmo um pouco mais para frente, mas geralmente é até o 45. Tem o 51, tem um salmo lá, eu acho que depois do 100º salmo também tem mais um, acho que é o 106, que é de Davi. Mas vejamos o seguinte: nesse contexto, Davi está vencendo Golias, como eu falei, enquanto que Saul tinha sido rejeitado. Porque aqui é como se nós estivéssemos vendo a narrativa de que Deus resiste aos soberbos, que foi o caso de Saul, mas exalta os humildes. Deus honra Davi com essa vitória. Queridos irmãos, é sob essa ótica que eu quero terminar essa aula, pedindo a Deus que seja comigo e com você no estudo das Sagradas Escrituras. Na próxima aula, nós continuaremos um pouco sobre esse livro e iniciaremos os livros de 1º e 2º Reis. Até lá, que Deus os abençoe.